Olá! A gente tem em mãos hoje um conjunto de materiais de estudo bem interessante, enviado por um ouvinte que está naquela reta final de preparação para concursos. O tema é um clássico, né? Daqueles que, assim, derrubam muita gente. A organização administrativa do Estado. Temos aqui apostilas, anotações, até a transcrição de um vídeo com dicas rápidas. E a nossa missão hoje é construir um mapa claro dessa estrutura, sabe? Destacando aqueles detalhes, aquelas armadilhas que bancas como FGV, Sebrasp adoram explorar. Então vamos lá? Um monte de sigla, um monte de conceito, mas na verdade tudo se organiza a partir de uma única e grande bifurcação no caminho. Se a gente consegue entender essa primeira divisão, todo o resto do mapa sim começa a fazer sentido. Eu estou falando da diferença fundamental entre a administração direta e a administração indireta. É o pilar que sustenta o edifício todo. Certo. Então esse é o nosso ponto de partida. As fontes definem a organização administrativa como o conjunto de órgãos e entidades que executam as tarefas do Estado. Mas vamos direto para essa bifurcação que você mencionou. O que na prática separa a tal da administração direta da indireta? Por que o Estado precisa se dividir desse jeito? Não era mais simples ter uma única estrutura gigante para fazer tudo? Essa é a pergunta fundamental. E a razão para essa divisão é basicamente eficiência e especialização. A administração direta é um núcleo do Estado, sabe? O centro do poder político. Ela é composta pelos entes federativos, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Pensa neles como o cérebro e o coração do governo, definindo as políticas, tomando as grandes decisões. A questão é que esse núcleo não consegue e nem deve executar todas as tarefas sozinho. Imagina só a União tendo que gerenciar diretamente do gabinete do presidente os sistemas de previdência, a regulação de telecomunicações e a extração de petróleo. Seria um caos. Entendi. Seria tipo o CEO de uma empresa gigante tentando aprovar pessoalmente a compra de cada parafuso, não funciona? Exatamente. É aí que entra a administração indireta. Ela surge da necessidade de descentralizar. O Estado cria novas pessoas jurídicas com vida própria, digamos assim, para cuidar dessas tarefas super específicas. Ele transfere a execução de um serviço para uma entidade especializada, que vai ter mais agilidade, um corpo técnico focado e, em alguns casos, até um funcionamento mais parecido com o de uma empresa. É o Estado criando braços especializados para atuar em áreas complexas. Ok. A lógica geral ficou bem clara. Vamos então explorar o primeiro território desse mapa, a administração direta. Os materiais são bem taxativos. É formada por União, Estados, DF e municípios. Mas dentro dessas entidades, existe uma peça chamada órgão público. E as anotações do nosso ouvinte destacam que aqui mora uma confusão bem comum. E é uma confusão que pode custar caro numa prova. A chave para entender um órgão público está numa única característica que uma das apostilas destaca muito bem. Órgãos não têm personalidade jurídica própria. Eles são centros de competência, são partes de um todo, mas eles não são pessoas para o direito, entende? Então, para usar uma analogia, se a União é uma pessoa, o Ministério é como se fosse o braço dessa pessoa. O braço pode assinar um documento, mas quem responde legalmente por essa assinatura é a pessoa, o corpo inteiro. É isso? A analogia é perfeita. Perfeita. O Ministério da Saúde, por exemplo, ele não existe como uma entidade separada. Ele é a própria União atuando na área da saúde. Se acontecer um problema e alguém precisar processar o governo por uma falha no SUS, a ação não é contra o Ministério da Saúde. É contra a União. É contra a União. O órgão é só um instrumento, a parte do corpo que executa a ação. A responsabilidade final é sempre do ente federativo. E os exemplos clássicos que as pontes trazem e que sempre caem em prova são esses, né? Ministérios, secretarias estaduais e municipais, tribunais, procuradorias. Todos eles são partes integrantes de um ente maior, agindo em nome dele. A ausência de personalidade jurídica é a palavra de ordem aqui. É o teste definitivo. Se não tem personalidade jurídica própria, é um órgão. E se é um órgão, faz parte da administração direta. Simples assim. Certo.
Território da administração direta mapeado. Agora vamos atravessar a ponte para o outro lado, para a administração indireta. Aqui, segundo os materiais, a história é outra. A gente está falando de entidades que, diferente dos órgãos, têm sim personalidade jurídica própria. Elas são as tais novas pessoas criadas pelo Estado. Exato. E como são pessoas jurídicas diferentes, cada uma com seu CPF, ou melhor, CNPJ, elas têm autonomia financeira, administrativa, patrimônio próprio. O Estado as cria, mas elas andam com as próprias pernas, vamos dizer. A primeira e mais tradicional dessas entidades é a autarquia. Autarquia. O nome já soa bem estatal, né? O que caracteriza ela? 3 coisas fundamentais. Primeiro, ela é criada diretamente por uma lei específica. A lei não só autoriza a criação, ela mesma já dá luz à autarquia. Segundo, ela tem personalidade jurídica de direito público, o que dá a ela certas prerrogativas estatais, como imunidade de impostos sobre seu patrimônio. E terceiro, ela executa atividades típicas de Estado, aquelas que não podem ser delegadas para iniciativa privada. A transcrição do vídeo que a gente recebeu dá os exemplos perfeitos. O INSS, que cuida da Previdência, e o Banco Central, que é o guardião da moeda. Guias reguladoras, tipo Anatel, Anvisa. Elas são um tipo especial de autarquias, certo? O que elas têm de tão especial? Elas são chamadas de autarquias em regime especial, porque têm um grau ainda maior de autonomia e independência em relação ao governo central. Pensa bem, a Anatel regula o mercado bilionário com empresas gigantescas. Para que ela possa tomar decisões técnicas imparciais, sem sofrer pressão política do governo de plantão, a lei garante aos seus dirigentes mandatos fixos que não coincidem com o do presidente da República. É uma blindagem extra, sabe? Essencial para a função regulatória. As bancas amam esse detalhe. Faz todo sentido. É uma proteção para a decisão ser técnica e não política. Certo. Saindo das autarquias, a próxima parada são as fundações públicas. Aqui as fontes apontam uma certa flexibilidade. Isso. A principal característica de uma fundação é a sua finalidade não lucrativa, geralmente voltada para áreas como assistência social, cultura, pesquisa ou educação. O exemplo clássico citado é a FUNAI. A flexibilidade está na personalidade jurídica. Uma fundação pública pode ser tanto de direito público, funcionando de um jeito bem parecido com uma autarquia, quanto de direito privado, com regras mais flexíveis de gestão. A definição de qual regime vai ser adotado vem na lei que autoriza a sua criação. Ok, agora o terreno fica mais interessante. Vamos entrar nas entidades que podem explorar atividade econômica, que agem mais como empresas. A primeira delas é a empresa pública. Os materiais dizem que ela tem personalidade de direito privado, mas com capital 100% público. Isso parece uma contradição, né? Se o dinheiro é todo do governo, por que criar uma entidade de direito privado? Qual a vantagem? Essa é a pergunta-chave. E a resposta é agilidade. Ao adotar o regime de direito privado, a empresa pública consegue escapar de algumas amarras burocráticas do direito público. Ela pode contratar pessoal pela CLT, e não pelo regime estatutário rígido, pode fazer licitações por um regime diferente, pela lei das estatais, e tem, em geral, mais flexibilidade para competir no mercado ou para prestar um serviço de forma mais dinâmica. A Caixa Econômica Federal e os Correios são exemplos clássicos. O Estado quer que elas atuem com a eficiência de uma empresa privada, mas mantendo o controle total, já que o capital é 100% dele. Agora a lógica se encaixa. É uma forma de o Estado ter uma ferramenta para atuar no mercado de forma mais competitiva. E as fontes martelam muito na diferença da forma de criação. As autarquias são criadas por lei, mas as empresas públicas têm sua criação autorizada por lei. Por que essa diferença sutil de palavras é tão importante? Porque tem uma consequência prática imensa. Quando a lei cria a autarquia, ela já nasce pronta, existindo a partir da vigência da lei. Já quando a lei autoriza a criação de uma empresa pública, ela está só dando um sinal verde. A empresa só vai existir de fato depois que seus atos constitutivos, seu contrato social, forem registrados no órgão competente, como qualquer empresa privada. É uma pegadinha clássica de prova, então.
clássica, baseada diretamente no texto da Constituição. Entendi. A autorização é só o primeiro passo. E para fechar esse quarteto, a gente tem a Sociedade de Economia Mista. O nome já dá a pista, né? Capital misto, público e privado. Exatamente. Elas também têm personalidade de direito privado e sua criação também é só autorizada por lei. A grande diferença para a empresa pública é a composição do capital. Aqui, o Estado se associa ao capital privado. A exigência é que o poder público mantenha o controle acionário, ou seja, a maioria das ações com direito a voto. Os exemplos são os mais famosos: Banco do Brasil e Petrobras. E isso não gera um conflito de interesses na prática? A Petrobras, por exemplo, tem acionistas privados que querem o maior lucro possível. Ao mesmo tempo, o governo, como acionista majoritário, pode ter interesses estratégicos, como controlar o preço dos combustíveis, o que pode diminuir o lucro. Como se equilibra isso? Você tocou no ponto nevrálgico da existência das sociedades de economia mista. Esse equilíbrio é um desafio constante e fonte de inúmeros debates jurídicos e políticos. A gestão dessas empresas vive sob essa tensão, a necessidade de ser lucrativa para remunerar seus acionistas, inclusive o próprio governo, e, ao mesmo tempo, cumprir uma função estratégica para o país. É por isso que a governança corporativa nelas é tão complexa e tão importante. Entender essa dupla natureza é crucial. Certo. Agora vamos para um tópico que as anotações do nosso ouvinte destacaram em vermelho com 3 pontos de exclamação. A diferença entre desconcentração e descentralização. As palavras são parecidas, o que parece um convite ao erro. É a dúvida clássica, mas a lógica para diferenciar as duas é bem direta. Pensa em desconcentração como uma arrumação interna. Ela acontece dentro da mesma pessoa jurídica. Quando a União cria seus ministérios ou uma prefeitura cria suas secretarias, ela está distribuindo competências internamente. Não surge nenhuma nova pessoa jurídica. É como organizar as tarefas dentro da própria casa. E por ser uma relação interna, existe hierarquia, existe subordinação direta. Ok, então a gente pode pensar que desconcentrar é criar órgãos que estão contidos na mesma estrutura, uma lógica interna. Perfeito, é um ótimo macete. Já a descentralização é um movimento para fora. É quando o Estado transfere a execução da tarefa para outra pessoa jurídica, distinta e com personalidade própria. É o processo que, como a gente viu, dá origem a toda a administração indireta. Quando a União cria o INSS, uma autarquia, ela está descentralizando o serviço de previdência, está entregando a tarefa para outra entidade fazer. E aqui vem o pulo do gato que os materiais destacam. Se são pessoas jurídicas diferentes, não há hierarquia. O presidente da Petrobras não é subordinado direto ao presidente da República. Qual o nome desse tipo de controle, então? O nome que as provas adoram é controle finalístico, também chamado de tutela administrativa ou vinculação. A entidade que criou a União, por exemplo, não dá ordens do dia a dia, mas ela supervisiona a entidade criada para garantir que ela não se desvie da finalidade para a qual foi instituída. O INSS não pode, do nada, começar a construir estradas. A União está lá para garantir que o INSS continue focado em previdência. É um controle de objetivos, não de meios. Excelente, a diferença ficou bem nítida. Depois de montar esse mapa todo, se a gente tivesse que criar um kit de sobrevivência para o concurseiro com os pontos que são, assim, vitais, o que não poderia faltar? Ótima ideia! O primeiro item do kit seria a chave mestra. A diferença entre órgão e entidade é só perguntar: tem personalidade jurídica própria? Se a resposta for não, é um órgão da administração direta. Se for sim, é uma entidade da administração indireta. Essa pergunta resolve 80% das questões. Certo. Chave mestra no bolso. Qual o segundo item do kit? O segundo seria o manual de criação. As autarquias são criadas diretamente pela lei, nascem prontas. As empresas públicas e sociedades de economia mista têm sua criação autorizada por lei e precisam de registro para existir. Essa diferença de verbos é fatal em provas de múltipla escolha. Anotado. E o terceiro? O terceiro item é o tipo de contratos de trabalho.
Nas entidades de direito público, como autarquias, o regime dos servidores geralmente é estatutário, com estabilidade. Já nas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista, os funcionários são empregados públicos, regidos pela CLT, sem estabilidade. Saber isso ajuda a classificar a entidade e a entender seu funcionamento. E para fechar o kit? O item final é um princípio, o princípio da especialidade. Ele diz que cada entidade da administração indireta só pode fazer aquilo para o que foi criada. Elas não têm liberdade para atuar em qualquer área, a finalidade delas é específica e vinculada à sua lei de criação. A Petrobras não pode decidir investir em agricultura, por exemplo. Esse princípio justifica a própria existência delas, serem especialistas. Perfeito. A análise desses materiais realmente constrói uma visão muito clara de como a máquina pública se organiza. Fica evidente que os detalhes que parecem pequenos, uma palavra como autorizada ou a presença de personalidade jurídica, na verdade mudam tudo. A chave está em entender a lógica por trás da estrutura, o porquê de cada peça existir. Sem dúvida. E os materiais que a gente analisou formam uma base excelente e focada. O próximo passo, como as próprias anotações do ouvinte sugerem, é ir para a prática. Mergulhar nos textos legais, como o Decreto-Lei 200 de 1967, que é a Bíblia da Organização Administrativa Federal, e, principalmente, resolver dezenas, centenas de questões de concursos anteriores. É na resolução de exercícios que esse conhecimento teórico se solidifica e os macetes das bancas ficam evidentes. E para deixar uma reflexão final, a gente mapeou a estrutura formal do Estado, a administração direta e a indireta, mas as fontes mencionam de passagem um território vizinho e cada vez mais importante, o chamado terceiro setor. Entidades como as organizações sociais, as OS, e as OCIPs, que administram hospitais, centros culturais, elas são privadas, mas atuam em parceria com o Estado, usando dinheiro público. A reflexão é: como esse modelo de parceria, que não é nem desconcentração nem descentralização, está redesenhando as fronteiras do que a gente considera público? Entender essa zona cinzenta talvez seja o próximo passo para dominar a complexa realidade da gestão pública no Brasil.